Após repercussão nas redes sociais, no caso desse lavrador que você está vendo aí no vídeo, no qual ele passou 34 dias no Hospital Geral Municipal HGM, após passar 34 dias, ele precisando de uma transferência, porque todos já sabem como é que está funcionando a saúde do município, ele não foi transferido e foi mandado para casa. Nós viemos até a casa da ex-companheira do mesmo, que vai relatar como foi lá. Dona Gleice de Oliveira, conte para a gente aqui como foi que aconteceu. Bom, ele estava vindo da zona rural para deixar minha sobrinha no IFMA. E quando ele vinha chegando próximo à entrada de Codó, um carro vinha mais à frente dele. E esse mesmo teve que parar de repente por conta que um animal atravessou na pista. E no que o carro parou, ele não deu tempo de parar por conta que a velocidade que ele vinha era entre 40 a 60. E vinha um pouco atrás do carro. E não deu muito tempo dele parar, ele ainda tentou desviar. E no que ele tentou desviar, ele peitou ainda no fundo do carro, porque ele vinha um pouco atrás, já ali chegando naquela curva próxima ao motel Oasis. A senhora contou pra gente que ele passou esses 34 dias lá no HGM. O único procedimento que fizeram foi um raio-x, né? Foi, os procedimentos que foi feito nele foi o raio-x, para saber onde ele tinha sido quebrado. Só falaram que tinha quebrado a cavícula, o fêmur e a bacia. Aí a senhora também contou pra gente que vocês, da família, olharam para ele e observaram o pé do mesmo. Nem isso os médicos conseguiram constatar que o pé dele também tinha sido quebrado. Não identificaram, foi a gente que identificou e com quase 24 horas, a gente solicitando o raio-x, foi que eles foram fazer. E depois disso, o sofrimento dele durante os 34 dias no HGM, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Por quê? Ele tem problema de gastrite, ele passava mal. Passou 3 dias que não conseguia comer por conta que ele ficava passando mal, porque a comida de lá era somente o frango e ele não conseguia mais engolir. Era um mingau e esse mingau mesmo estava ofendendo o estômago dele. E a gente falava e tudo, mas nada era resolvido. E ele mesmo agonizando, precisando de uma medicação, a gente ia atrás das enfermeiras, elas diziam que não podia fazer nada, que não tinha medicamento. E para a gente não ver ele morrer dentro do hospital, a gente teve que sair fora, comprar a medicação dele e levar. Vocês vinham para cá, compravam o medicamento e levavam para lá, porque não tinha lá no HGM? Não tinha no HGM. A única medicação que deram para ele lá era dipirona comprimido. Só dipirona? Só dipirona. Outro medicamento? Eu não vi dando para ele, não. Após esses 34 dias, como foi? O hospital mandou ele embora? Após os 34 dias dele hospitalizado, o médico relatou que ele não tinha mais como ficar, pois o prazo de validade da cirurgia dele já tinha vencido, que a cirurgia dele ele tinha que ter feito antes dos 15 dias, coisa que o médico, nenhum deles chegou a falar para a gente, que ele tinha que ter feito essa cirurgia dentro desse prazo, porque eu acredito que se a pessoa está num estado grave, como está no prontuário dele, que a gente também só ficou sabendo quando a gente pediu, depois de 20 dias, para a gente correr atrás de alguém para ajudar a gente na transferência dele, foi que a gente viu que o estado dele era grave e um médico pegou e falou para mim que o acidente dele foi grave, mas não disse que a situação dele foi grave. E agora, seu José Matos, ele está onde? Ele está lá no interior, na casa da minha mãe, pois ele não tem mãe, ele não tem pai. A única família que ele tem é os meus filhos, entendeu? Então, a gente que está ajudando ele, eu e minha mãe, porque ele está nessa situação. A senhora relatou para a gente também que ele está precisando de um transporte para se locomover dentro de casa, uma cadeira de rodas, né? Sim, uma cadeira de roda, pois como é lá na zona rural, eles não têm e ele também não tem, porque ninguém estava esperando ele se acidentar. E como é que a senhora avalia a saúde do município, passando por toda essa situação, seu ex-companheiro? Eu avalio assim, porque o tal prefeito,
disse que a saúde e toda a cidade ia mudar dentro de 90 dias. Mudou sim. E eu até quero parabenizar ele, porque mudou da melhor para pior. E ele está de parabéns. Estava bom, o prefeito acabou. Acabou. Porque um hospital que não tem nenhuma fita para colocar um acesso, porque lá até o acesso dele era grudado com atadura. Com atadura. E não tinha. Porque não tinha. Então a saúde está complicada. Tá horrível, tá péssima. Péssima, péssima. Um paciente que tem que usar a paradeira e dividir com 3 pessoas dentro do mesmo quarto, dá para imaginar, né? Então a saúde de Codó, como a senhora mesmo falou, mudou de bom para péssimo. Tá péssimo. Tá aí, Alberto, eu conversei com a dona Gleice de Oliveira, que é ex-companheira desse senhor que você está vendo aí na tela do Fala Codó, que é seu José Matos. O mesmo sofreu um acidente vindo da zona rural para cá, para a cidade, como a mesma relatou. Ele acabou fraturando a clavícula, o fêmur, a bacia. Após a família olhar o mesmo, constataram também que o pé dele estava inchado, como a mesma relatou, e aí eles pediram para o médico bater um raio-x, porque nem isso lá eles conseguiram observar que o pé do mesmo tinha sido quebrado. E é assim que a saúde do município está. É como a mesma falou. Estava bom e agora está pior. Com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira, de volta aos estúdios do Fala Codó.